Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim. Olá, boa noite, graça e paz a toda a igreja, toda a família Betel. Estamos aqui iniciando mais um culto de domingo. Tenho certeza que você teve uma semana abençoada, trabalhos abençoados, quinta-feira também um culto abençoado, né? Domingo de manhã EBD, e agora estamos aqui para juntos cultuar o Senhor e adorar Ele na beleza da sua santidade. Convido você para estar orando conosco. Na sequência, a equipe de louvor já vai estar com a igreja, com todos os irmãos cantando, e nós vamos louvar o Senhor junto, amém? Pai poderoso, te damos graça por mais uma noite na tua presença, adentrando no lar do teu filho, do teu servo, e juntos celebramos ao Rei da Glória, ao Senhor Jesus Cristo. Que toda a honra seja dada a ti, Senhor. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, Pai, e tenha liberdade, Senhor, de falar conosco, falar com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Face a face te verei, rodeado de poder. Todo meu temor se vai, com a luz do teu amor. Onde eu posso encontrar tua eterna paz, Senhor? Onde flui a adoração e as ruas choram o sal. Levantamos nossa voz a ti, Senhor. Oh, sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Nessa vida passarei por tristezas e dor, esperando ver chegar o grande dia do Senhor. Quando todos vão cantar em sublime adoração, pra o teu nome exaltar, sei que um dia chegará, onde reina eterna paz. Não há guerra
obrigado, sabemos, ó Pai, que a eternidade nos espera, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por seus planos, ó Pai. Aleluia. Aleluia, Senhor. Convido ao Espírito Santo. Diga a Ele que Ele é bem-vindo neste lugar, na tua vida, no teu lar, seja onde você estiver, no teu trabalho, no horário do seu almoço, da sua janta, da sua pausa, onde você estiver ouvindo. Mas diga verdadeiramente de todo o coração que Ele é bem-vindo neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. És bem-vindo aqui e em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, faça a classe, Senhor.
dos séculos. Bendito seja o teu nome, ó Pai. Nós, ó Pai, queremos, ó Pai, o teu Espírito sobre nós. Habita, Senhor, neste lugar. Com tua presença, Senhor, alcança as vidas, ó Pai, neste momento, as nossas vidas. E o teu nome seja louvado para todos sempre, ó Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos por esse privilégio de louvar. Deus abençoe a sua vida. Fale conosco, Senhor. Fale com cada coração. Em nome de Jesus eu creio, Pai, através da tua palavra. Em nome de Jesus. Mais uma vez, Deus abençoe a sua vida. Muito bem, vamos dar sequência depois de um momento abençoado, de louvor. Queria compartilhar com vocês uma leitura da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, o verso 1 em diante. Queria compartilhar com vocês essa leitura, Evangelho de São Lucas, capítulo 5, verso 1 em diante. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Vaze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, que sou um homem pecador. Porque o espanto se apoderava dele, e a todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. Glória a Deus, palavra abençoada. Deus tem falado muito ao meu coração nesse tempo, e dessa palavra, e creio que vai falar ao teu coração também. Eu queria intitular essa palavra como Vivendo o Sobrenatural de Deus. Em tempos difíceis da nossa vida, Deus, Ele tem algo a manifestar, algo a revelar no nosso coração. Esse início da palavra aqui nos traz grandes aprendizados, principalmente quando a gente vê a simplicidade de Jesus diante de uma grande multidão. Ele olhar para um barco e ele pedir para aqueles pescadores que emprestassem o barco, que empurrasse aquele barco, pois ele queria fazer daquela plataforma, daquele barco, um púlpito, um altar para que ele ministrasse a palavra. Alguns estudiosos, que entendem de música, diz que ele também entendia de ressonância, porque quando ele entrou dentro do mar, a maré ajudava com que a voz dele fosse propagada até aquela multidão, e também todos tinham oportunidade de vê-lo e de ouvi-lo. Isso é maravilhoso de ver como Jesus ele fazia com que as coisas se tornassem fáceis para as pessoas. Ele nunca dificultava as coisas para as pessoas, mas ele fazia com que esse caminho se tornasse fácil acesso ao pecador. Por isso, em alguns lugares, ele dizia: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esse pão que, podemos dizer, é um símbolo, que pode estar em toda a mesa, em todo o coração miserável e faminto e necessitado. Então aqui ele faz daquele púlpito uma plataforma, e ele prepara em poucos minutos ali um lugar para propagar o evangelho do reino da qual ele tinha sido incumbido. A primeira coisa que nos chama a atenção, após isso, aqueles homens terminaram de lavar suas redes. Eles não foram embora, não saíram da presença de Jesus, mas eles ficaram ali, não sei quantos minutos, ficaram ouvindo a palavra de Jesus, ouvindo o que Jesus estava ministrando. E a primeira coisa que nos chama a atenção e nos traz lições é que quando Jesus termina de ministrar aquela palavra para aquele povo, esses homens conheciam Jesus de ouvir falar,
não tinha tido ainda um contato com o Mestre. E a primeira coisa que nos chama a atenção é quando Jesus diz assim, termina, e ele chama Pedro, acredito que faz ali uma pequena gesto de gratidão por ter emprestado o barco, seu barco para ele. E aí logo Jesus diz para ele, Pedro, vai ao alto mar e lança suas redes. Então essa primeira coisa que nos chama a atenção é a consciência de Pedro. E Deus nos chama a atenção em toda a nossa vida para nós termos consciência de todas as fases da nossa vida. Isso é viver uma vida com propósito, é saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Pedro, ele tem uma consciência, mesmo sem ter uma intimidade com Jesus e com o Mestre, ele tem uma consciência da situação. Ele tem logo ele faz uma breve reflexão da situação e ele coloca, imagine você que ele não faz simplesmente uma entrega daquela situação, esquece, pega as coisas e fala, depois guarda o meu barco aí, eu estou indo, já tivemos uma noite de frustração, eu não tenho, um dia para mim já era. Quantas vezes nós estamos querendo jogar a toalha, né, diante de algumas situações, porque tudo que a gente podia ter feito, a gente fez, e quando Deus quer nos levar para uma intimidade, para um campo onde nós não temos não temos nada de autoridade ou de intimidade para fazer mudar a situação, e Ele quer nos levar lá para nos ensinar grandes lições, e aí a gente cai fora. Mas Pedro me chama a atenção porque ele em primeiro lugar tem consciência, quando Jesus diz, vai ao alto mar e lança as redes. Qual foi a resposta dele? Ele diz, Mestre, pescamos a noite inteira e nada apanhamos. Ou seja, ele quis dizer de uma forma bem resumida, nós somos pescadores profissionais. Nós sabemos o que estamos fazendo, usando todos os métodos que você pode pensar. O mar não está para peixe, não é só nós que não pescamos, não. Nenhum desses pescadores pegaram. Irmão, dá para perceber que não era uma situação, não era uma crise, um problema que era só de Pedro, era de todos aqueles pescadores daquele momento. Era uma fase difícil. E nós entendemos, irmãos, que como que nós podemos mudar essa situação quando um negócio se é generalizado, quando a situação, como nesses dias que nós estamos vivendo, não é uma situação que está afetando o Brasil, mas está afetando o mundo. Uma situação que fez o mundo parar, que fez o mundo ter que se adaptar a novos costumes, A gente olha para cada um andando de máscara na mão e dá vontade de dar risada. Mas é uma coisa séria, né? Principalmente as mulheres que dizem, né, que gostam de passar um batom, se preparar, fazer uma maquiagem e só com a máscara em cima. Mas o que? Precisamos nos adaptar a essa situação. Mas o pior de tudo isso não é uma máscara, não é talvez ter que ficar usando álcool em gel, o isolamento. O pior de tudo isso é a nossa mente. Como que está a nossa mente, o nosso coração, como que está a nossa vida com Deus, como que está a nossa consciência. Ele tinha consciência, mas ele não tinha se entregado a essa situação, a essa dificuldade, a essa frustração. Ele diz assim, então quando nós temos consciência da situação difícil, nós começamos a acionar o agente do milagre, que é o Senhor, através do Espírito Santo. Me chama a atenção, irmãos, que todos os discípulos de Jesus, os apóstolos, aqueles primeiros discípulos, eles deram trabalho para Jesus. Se olhar para Pedro, um homem de Deus, mas ele deu trabalho, negou por 3 vezes. Olhar para Judas, traiu. Se olhar para Tomé, foi incrédulo. E eles viveram com Jesus, viram milagre com Jesus, andaram com Jesus. O evangelho que Jesus ensinava era prático, era de vida prática. Tinha hora que eles estavam ouvindo, mas tinha outra hora eles estavam vendo na prática Jesus produzindo aquele caráter do reino. Mas o interessante é que quando Jesus ele parte,
muito tempo depois que ele chama esses primeiros pescadores para ser os seus discípulos e começa essa escola de aprendizado aí de poucos anos, né? O que acontece? Logo em seguida, Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido. Depois do Pentecoste, houve um grande mover do Espírito Santo sobre a vida desses homens. E você não ouve mais falar que esses homens saíram da presença de Deus ou foram instrumento de rebeldia. Não, pelo contrário, todos eles morreram de martírio, de morte, de tradição, e eles continuaram fiel. Então, o que nós aprendemos aqui? Que Jesus, em parte, Ele quer nos ensinar uma vida prática através da sua palavra, mas dinamizar o Evangelho através da unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Ficar em Jerusalém até, irmãos, nós precisamos receber essa renovação do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que nós possamos aprender o Evangelho do Reino e fazer com que sejamos dinamizados, sejam bombardeados com a unção do Espírito Santo, e essa palavra, esse Evangelho, esse caráter do Reino possa alcançar vidas e transformar. Jesus era o padrão do Evangelho, Jesus era o padrão da unção. A unção estava sobre Jesus. Então, o primeiro ponto, ter consciência da situação, mas não se fechar nessa situação difícil que você está vivendo, mas se abrir para o milagre de Deus. Aleluia. Pedro diz assim: pescamos a noite inteira, mas porque tu mandas, porque tu diz, por causa da tua palavra nós iremos. Um homem que não tinha tanta intimidade com Jesus, e hoje nós achamos que temos tanta intimidade, mas nós temos dificuldade diante de uma crise, entramos em angústia, em depressão, queremos desistir, quando o Senhor diz assim: não, dá um passo na frente que eu quero mostrar o sobrenatural sobre a tua vida. Deus quer fazer coisas tremendas nesse tempo, irmãos, pode ter certeza. Segunda coisa, já que primeiro é ter consciência da situação, mas não viver nessa situação de entrega, mas reagir, dizer: Senhor, pescamos sim, fizemos sim, oramos, fizemos o que tinha que fazer, nada mudou, mas porque tu manda sobre a tua palavra, eu vou continuar, eu vou insistir. Segunda coisa que me chama a atenção de um grande aprendizado é a obediência. O pastor Zé Carlos falou quinta-feira sobre a obediência, uma palavra abençoada ao nosso coração. A obediência é uma das características do reino, da ação do Espírito Santo. Quando a gente fala de obediência, parece que é uma coisa assim tão fácil, obedecer. Mas quando fala de obedecer o Senhor, obedecer a palavra do Senhor, obedecer a voz do Espírito Santo, é uma batalha espiritual de nós, da carne, contra o Espírito. Quando para ele ter essa prática da obediência, ele tinha que negar a si mesmo, ele tinha que se levantar daquela decepção de uma pesca negativa, de resultados negativos, se levantar, se fortalecer e ter uma atitude: eu vou. Quando ele diz: pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas porque tu manda sobre a tua palavra, nós vamos. Irmãos, a obediência é libertadora. A obediência abre, sabe, é um divisor de águas na nossa vida, de um momento, de um campo de frustração para um campo de conquista e de vitória, para a gente poder ver num quadro que você só viu não dá, um quadro que não tem jeito, que está assinado embaixo. O Senhor removendo tudo isso e dizendo: é possível. Você crê no sobrenatural de Deus? O que aconteceu ali é sobrenatural de Deus. Deus dá ordem ao mar, Deus dá ordem aos peixes, Deus dá ordem àquilo que Ele criou. Tudo que Ele fez, Ele diz: haja os peixes conforme a espécie, haja tudo, houve os céus. Tudo que houve, irmãos, foi obra das mãos de Deus, através da palavra, do verbo que era Cristo. Dá para entender que o nosso Jesus, o nosso Cristo, Ele pode trazer à existência aquilo que não existe. E Pedro deu a oportunidade para o milagre. Ele não virou as costas e disse: não, pesca a noite inteira, cara, você não entende nada de pesca. Você pode entender de reino de Deus, mas de pesca você não entende nada.
de desânimo, de angústia. O homem, o Luiz Mar abatido, o João abatido, né? Muitas vezes, o Cláudio, que está aqui com a gente, o pastor Zé Carlos. Nesse momento de batalha, de angústia, nós passamos por um momento de frustrações, de desespero, mas nesse momento nós não podemos ceder, não podemos se desistir, se prostrar, porque há uma voz do Espírito Santo, há uma palavra de Deus dizendo: vai, o milagre está aí, vai mais um pouco, olha para cima. E ele pega o barco, e aqueles homens dizem: vamos. E aqueles barcos foram de volta ao mar. A obediência, irmãos, nos liberta. A obediência, a primeira coisa que a obediência faz é nós sermos dependentes de Deus. E quando nós somos dependentes dele, não é mais a gente que age, não é mais a gente que faz acontecer, mas é ele que faz acontecer. E quando ele quer operar, quando ele vai fazer, nada pode impedir, nem a crise, nada pode impedir, porque nesse campo do sobrenatural, Deus faz com nós o que ele fez com o seu filho, levou para o deserto, impelido pelo Espírito Santo, para que lá ele pudesse realmente manifestar a glória de Deus, do reino. Nem só de pão viverá o homem. Eu não quero glória. Se eu quisesse glória, eu ficava no céu, junto do meu Pai. Eu abri mão da glória, eu me esvaziei de toda a glória, de todo o poder que eu tinha, para mim vir aqui morrer e nascer e se fazer homem, 100% homem. E no fim de tudo ele diz: não, só o Senhor eu devo adorar. Eu não vou se prostrar diante de ninguém, eu vou adorar o meu Senhor. Um dia eu vou voltar e vou ser adorado. Grandes lições nós aprendemos quando nós obedecemos. E obedecer é dizer não para nós, é dizer não à frustração, não ao resultado negativo. Olha, tá bom, tá negativo, mas eu creio que o Senhor vai remover tudo isso. O que eu preciso é aprender. E Pedro precisava aprender. Jesus tinha uma proposta para ele, mas antes, se Jesus faz a proposta antes, ele não ia. Mas Jesus primeiro precisou fazer algo na vida dele. E é o que Deus quer fazer hoje. Antes dele fazer esse milagre que você está esperando, de algo grande sobre a tua vida, ele quer fazer algo muito maior, que é em nós. E foi o que Deus fez. Um milagre na vida de Pedro. E terceiro e último, vivendo o milagre. Primeiro, ter consciência da situação, que é difícil, sim, mas sobre a tua palavra. Segundo, a obediência. Uma batalha dentro de nós para fazer com que essa obediência seja prática. Não, senão eu vou, Senhor, mas não vai. Deus não quer que a gente promete e não cumpra. Deus quer que a gente, talvez nem prometa, mas cumpra, age, simplesmente. Terceiro e último, vivendo o milagre. Eles apanharam tamanha quantidade de peixe que as redes quase se rompiam. E o resultado da pesca atrai outros pescadores, porque era tão grande que deu para repartir com os outros barcos. Espera aí, de uma situação negativa agora, todos eles estão sendo abençoados. Olha o que é nós nos colocar na presença de Deus. Muitas vezes nós, como homens, pais de família, muitas pessoas estão dependendo de nós, de uma reação, de uma atitude, nem sempre só de resultado que provém da nossa capacidade, mas de resultado de milagre. Meus filhos tiveram tempo na minha vida que eu vivi um tempo muito difícil, e teve um tempo que para eles não estavam esperando que eu pegasse dinheiro e comprasse bicicleta, comprasse as coisas que eles queriam, mas eles estavam satisfeitos de ouvir eu dizer para eles, porque não tinha outra opção: Deus proverá. Filho, vamos orar. Você quer uma bicicletinha? Deus proverá. Essa palavra é provedora, mas ela não pode ser vazia, nós precisamos nos entregar. E eu disse para elas: Deus proverá. Isso era outubro. Quando foi em dezembro, recebi 2 bicicletas para as 2 meninas, e as 2 eram exigentes. Uma tinha que ser Calóizinha, Ceci, e Deus deu a Calóizinha, Ceci. Deus é o Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele quer fazer milagres sobre as nossas vidas.
Eu não quero dizer que Ele quer deixar você na pior para mover o milagre, não, o milagre dele. Ele quer fazer em todo o tempo na nossa vida, você estando bem financeiramente ou não estando, nada disso é característica que nós somos cheios do Espírito Santo, que somos homens de Deus. Isso são coisas que Ele acrescenta, mas o que Ele quer de nós é que nós vivemos o milagre dele e sejamos milagre na vida de outras pessoas através da nossa vida, da palavra. Pedro, a partir daquele momento, ele chega na beira da praia e todos ficam pasmados e dizem: espera aí, mas não estava para peixe? Olha a multidão de peixe que está aqui, todos ficaram maravilhados. E aí Jesus faz a proposta para ele: pois a partir de hoje vocês serão pescadores de almas, de homens. E sabe o que eles fizeram? Pensaram duas vezes. A Bíblia diz que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém? Dá para perceber que primeiro Deus quer trabalhar em nós, na nossa vida, e depois muitas outras coisas vão acontecer através de nós, e o reino dele será implantado na vida de pessoas através das nossas vidas. Amém? Receba essa palavra de Deus no teu coração. Quero orar com você, pedir que a bênção de Deus esteja também com você nesse resto de domingo, e que você tenha uma semana abençoada. Esteja orando. Logo mais estaremos voltando com os cultos. Talvez vamos voltar gradativamente, né? Vamos ter aí o culto de terça-feira e também o discipulado para a turma que já está fechada de quinta, domingo de manhã e domingo à noite. Mas a gente vai voltar primeiro com os trabalhos de terça, quinta, depois domingo. Acredito que até o fim do mês a gente não vai fazer uma previsão, mas estamos bem animados para que isso aconteça, amém? Então os irmãos continuem firmes, continuem ouvindo a palavra de Deus, continuem compartilhando com a tua família, orando, continue se preparando para fazer um grande retorno aí na casa de Deus, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Pai poderoso, entregamos aqui, Senhor, esta palavra. Creio que o teu Espírito Santo está encaixando, Senhor, neste coração, preparando, fazendo com que esta palavra seja vida, Senhor. Ó Deus, ó Pai, nós estamos prontos para viver, Senhor, desfrutar do sobrenatural teu, Senhor. É sobre a tua palavra, Senhor, que nós vamos. Esta frase, Senhor, que fica na nossa mente hoje, Senhor, sobre a tua palavra, porque tu mandas, Senhor, nós iremos, nós vamos seguir em frente, Senhor, mesmo tendo consciência de tudo isso, vamos obedecer, Senhor, e vamos desfrutar, ó Deus, do teu milagre, Senhor, seja na vida espiritual, principalmente, seja em qualquer outra área, Senhor, da nossa vida, vamos viver este milagre, Senhor, para a tua glória. Abençoa o teu povo, abençoa a semana deles, todos que dizimaram, ofertaram, trouxeram o seu alimento na semana de primícia, que a tua bênção e o teu favor, Senhor, seja agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Fique com Deus. Deus abençoe. Mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte.